Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para Shá Pinhas, que está no livro Bamidbar, capítulo 26, 52, ao capítulo 27, versículo 5. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: a terra será repartida entre essas tribos como herança, conforme a quantidade de nomes. À tribo mais numerosa darás herança maior, e a menos numerosa menor. O tamanho da terra herdada será proporcional ao tamanho da tribo, e isto será feito através de sorteio, que indicará quem receberá o quê. E são citadas as famílias da tribo de Levi, dando destaque aos nascimentos de Arão, Moisés e Miriam, filhos de Amram, e de Nadab e Aviú, Elazar e Itamar, filhos de Arão. É mencionado o episódio da morte de Nadab e Abiú por terem oferecido fogo estranho a Deus, e foram contados 23.000 homens com idade maior ou igual a 30 dias, e a tribo de Levi não caberia terra como herança. E entre as pessoas contadas desta feita por Moisés e Elazar na planície de Moabe, junto ao rio Jordão, não havia nenhuma das que foram contadas por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois Deus havia dito que todos morreriam no deserto, salvo Caleb, filho de Efuné, e Josué, filho de Num. E são citados os nomes das filhas de Tsilofeade, da família de Menassé, que vieram a Moisés, Elazar e aos líderes da comunidade, dizendo: nosso pai morreu no deserto. Ele não havia participado do grupo que se rebelou contra Deus no episódio de Coré, mas morreu de seus próprios pecados. E filhos homens ele não teve. Por que será tirado o nome de nosso pai do meio de sua família por não ter filhos? Dai-nos posse da herança entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante Deus. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'hayol lanatah betorreino, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Deus deixa claro que as pessoas devem ter o necessário e suficiente para viver. Aqueles que têm muito mais do que precisam devem doar parte de seus bens àqueles que têm menos do que precisam. Lembre-se que tudo provém de Deus e Ele concede aos ricos a incumbência de doar aos pobres, e os pobres Deus os submete a um teste de confiança em sua providência. Os sorteios, apesar de parecerem aleatórios, são totalmente comandados por Deus. Pode ser através deles que Ele dá riqueza, indica suas preferências, etc. O sorteio é legítimo quando se tem dúvidas de como agir ou quem escolher, e quando feito com honestidade, não dá margens a reclamações. Mas, quando é um assunto de comportamento ético e moral, o sorteio não funciona, pois a decisão certa é baseada nos seus ensinamentos e sujeita ao livre-arbítrio de cada um e não aleatória. Da tribo de Levi, que simboliza os escolhidos por Deus, merecem menção especial Arão, que simboliza a liderança espiritual, Moisés, que simboliza a liderança política, e Miriam, que simboliza a liderança feminina. Os verdadeiros líderes são escolhidos por Deus para proporcionarem bem-estar aos seus liderados, sempre de acordo com as leis divinas. Somente são citados os filhos de Arão, o líder espiritual, aquele que ensina aos seus filhos o caminho da espiritualidade, consequentemente os da lei de Deus, é que terá uma descendência digna, que saberá honrar seus ancestrais, reconhecendo neles seu verdadeiro valor. Ao oferecerem a Deus um fogo estranho, Nadab e Aviú queriam fazer algo certo, mas o fizeram na hora errada, da maneira errada. Fruto do entusiasmo, fogo irracional. Devemos ter cuidado ao agirmos de maneira precipitada. Se tivermos intenção de fazer algo bom, mas se isso for executado de maneira errada, poderemos nos queimar, pondo por terra todo o benefício esperado. A tribo de Levi simboliza a espiritualidade, as demais tribos a materialidade. Os levitas não recebiam terras, mas sim moravam em cidades próprias, espalhadas nos territórios das outras tribos. A espiritualidade deve estar presente em todos os lugares em que houver materialidade. As filhas de Tzlofead, ao pedirem algo em nome de seu pai, isentam-no de qualquer culpa na participação
em episódios contra aqueles para quem elas estão se dirigindo, no caso Deus e Moisés. Com essa atitude, elas esperavam não haver resistência para sua demanda. O ser humano tem a tendência de se indispor com quem o ofendeu, descontando na primeira oportunidade, mesmo que a demanda seja justa, o que pode causar sérios problemas. Moisés sabia o que fazer, pois Deus lhe havia passado todas as suas leis. Porém, ao ver que as moças estavam defendendo o pai delas, deixando entrever que ele sempre admirou, etc., preocupou-se em não atendê-las diretamente, pois queria parecer que havia sucumbido a bajulações, o que configuraria uma corrupção em seu comportamento. Apelou então a Deus, pois ele é incorruptível. O líder de um povo não deve se corromper, nem deixar dúvidas sobre seu comportamento ilibado. Para refletir, não lute demais para conseguir bens materiais. Deus lhe dará aquilo que ele achar certo. Preocupe-se mais com os bens espirituais, isto é, sua evolução nos caminhos de Deus. Se você tem muito mais bens materiais do que precisa para viver, pense em repartir algo com aqueles que não têm. Esta é provavelmente uma das suas missões. Se você tem poucos bens e está com dificuldades para a subsistência, tenha fé na providência divina e mantenha-se honesto. Se você é um líder comunitário eleito honestamente, saiba que este cargo lhe foi conferido por Deus e Ele quer que você utilize seu poder para só fazer o bem para a comunidade. É uma de suas missões. Não basta fazer coisas certas, deve-se fazê-las da maneira certa e no momento certo, sem precipitações. Não se deixe bajular para prestar favores a alguém, isso é um tipo de corrupção. Cuide da sua imagem, não dê chances para que as pessoas interpretem seu comportamento de modo depreciativo. Não desconte antigas desavenças na hora de tomar decisões importantes em relação a quem o irritou. Separe bem as coisas e analise objetivamente tudo o que lhe compete decidir, não permitindo interferências emocionais negativas. Para exercitar, aprecie uma música e observe a necessidade da sincronização dos instrumentos, das vozes, etc. É um bom exemplo da coisa certa no momento certo. Como isto se aplica à sua vida? Não deixe de responder nos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!